vamos continuar com nossa aula. Vamos falar agora da força magnética sobre uma corrente, né? Parte 2, né? Que é a primeira parte a gente falou na aula passada, né? Em que a parte 1 justamente consistia, né, em determinar a força magnética, tá certo? Sobre uma corrente reta, né? Sobre um arame reto. Vamos imaginar que esse aqui é um arame reto e está circulando uma certa corrente, né? Que nós denotamos com a letra I. Então, se essa corrente está na presença de um campo magnético constante, nesse caso o campo magnético precisa ser constante, né? Isso que nós falamos na aula passada, constante. Ou também a gente chama de uniforme, né? Em alguns também se usa essa linguagem, né? Uniforme ou constante. Tá? Uniforme, constante ou uniforme. Muito bem. Então, na aula passada comentei que a força que sofre essa corrente, né, é dado por essa fórmula, né? Era igual a corrente que está passando por esse fio reto, esse aqui reto, aqui seria produto normal, né? Multiplicação, né? Porque esse daqui é um escalar, multiplicado pelo L. L seria o vetor que inicia aqui, né? Nessa parte onde nasce a corrente, né? E termina onde morre a corrente, né? Então, L seria todo esse vetor. Tá? Então, esse L. Tá? Cujo comprimento seria cujo módulo do vetor seria o comprimento do fio, tá certo? Produto vetorial e o campo magnético. Então, nós já falamos dessa situação, né? Dessa fórmula. Mas essa fórmula é válida somente, né? É válido ou válida, né, essa fórmula, se, primeiramente, o V é uniforme, como falei aqui, uniforme, ou constante, e dois, que o condutor seja reto, retilíneo, né, onde está circulando a corrente seja um condutor retilíneo. Tá certo? Então, mas com certeza o campo, né, poderia não ser uniforme em geral, poderia variar, é dizer que aqui, por exemplo, vale um Tesla e aqui poderia ser 2 Tesla, né? Poderia variar, né, ao longo da corrente, tá? Não precisa ser uniforme, mas nesse caso, né, estamos considerando que é uniforme, né, nesse caso, mas em geral, né, não é obrigatório acontecer que seja constante, tá? Pode acontecer que seja variável. E em geral também esse fio ou esse arame não precisa ser retilíneo, poderia ser curvado, né? Poderia ter esse formato, né? Circular uma corrente aí, tá? Então nessa situação essa fórmula falha, não vai funcionar mais. Tá? Então, nessa parte né, na aula de hoje, vamos tentar então descobrir uma fórmula parecida a essa, mas que serva em situações mais gerais, válida quando o campo seja variável e quando o condutor seja curvo. Muito bem. Então, antes de já tratar esse problema, eu vou falar sobre curvas no espaço, né? Eu acredito que vai ser de muita ajuda nessa parte, né? Então, nessa parte, a gente vai se auxiliar um pouco de cálculo 2, né? Da parte de curva, né? Muito bem. Então, eu vou desenhar aqui uma curva no espaço tridimensional, tá? Então, aqui tem o eixo, primeiramente, né? E aqui temos nosso eixo Z, na verdade, esse aqui seria o eixo Z, esse seria o eixo Y e esse seria o eixo X, né? Tá certo?
as direções em que esses eixos crescem são essas, né? Essa nessa direção, né? O eixo x cresce nessa direção, essa direção seria a direção positiva do eixo x, o eixo y cresce para a direita e o eixo z cresce para cima. Muito bem, então eu vou desenhar uma curva, né? Vamos dizer que começa aqui, né? E essa curva e termina em algum ponto, por exemplo, aqui, tá? Então, suas equações paramétricas dessa curva, tá? Lembrando o cálculo 2, você lembra que se fosse no plano, as equações paramétricas de uma curva se escreve da seguinte forma, né? Primeiramente, abrimos chaves, né? X, uma função de t, tá certo? X igual a alguma função de t, e o y é alguma função de t também, né? Claro, e t deve ir de algum certo valor, vamos dizer A, e deve terminar em algum valor B. Esse t que a gente chama de parâmetro, né? Parâmetro. Tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem dar uma olhada no vídeo de cálculo 2, na parte de curvas, tá? Então aí falo em mais detalhe, né, sobre curvas no plano, né? Claro, aqui a gente está fazendo já extensão para o espaço, tá? Curvas no espaço tridimensional. Então, isso era as equações paramétricas das curvas em um plano. Mas como aqui estamos no espaço tridimensional, então nós precisamos acrescentar mais uma coordenada, não somente x, não somente y, nós precisamos acrescentar, né, a coordenada z, tá? Aqui eu estou falando de coordenadas, né? Porque qualquer ponto sobre essa curva vai ter três coordenadas, né? Por exemplo, um ponto por aqui, né, vai ter um x, né? Se o x seria a posição, posição para frente, nessa direção, né? Nessa direção. Se está para, né? Quanto está para essa direção, se é positivo, ou quanto está para outra direção, para, né? Atrás do quadro, né? Se for negativa. Tá certo? Então, o x me dá essa posição nessa direção, tá? E o y, né? Vai ter também coordenada y. E a y me vai dar a posição, né? Também horizontal, mas se está para a direita ou para a esquerda, me vai dar essa informação, né? Se, por exemplo, aqui for 2, me estaria dizendo que está 2 unidades à direita, né? Então, 1, 2, por exemplo, estaria mais ou menos nessa altura, né? Ou, né, como aqui esse ponto está aqui, então, na verdade, esse aqui deveria ser 2, né? E aqui deveria ser 1. Enfim, mas... então, esses números que aparecem aqui me dá a informação da localização desse ponto, né, nesse espaço. E o Z, que seria a terceira coordenada, me dá a informação a altura desse ponto, nesse caso, né? Quanto está a altura a partir do plano x, y, né? Muito bem, então, como vocês estão vendo, precisa esses pontos que formam a curva tem três coordenadas em nosso caso. Por quê? Porque estamos no plano, ou perdão, no espaço. Se fosse no plano, seria somente 2, mas nesse caso é no espaço. Então, essas coordenadas, né, x, y, z, vão depender, né, ou vão ser funções do t, de um único parâmetro, né? Este poderia ser um exemplo, né? Poderia ser cosseno de t, por exemplo. Então aqui seria cos de t. Este aqui poderia ser seno de t. E este poderia ser, por exemplo, simplesmente t quadrado. É um exemplo, tá? É um exemplo. Ok? Então, em geral, vamos colocar então esse daqui, esse, né? É uma função de t. Esse aqui também pode ser uma função de t. E esse poderia ser, em vez de cosseno, poderia ser qualquer outra função. Então, isso nós escrevemos simplesmente dessa forma.
tá? Usando esse símbolo. Então, significa que as coordenadas desse ponto vão ir variando, assim, né? À medida que a gente anda sobre a curva, né, esses valores vão mudar. Muito bem, mas o t deve começar em A. E vamos supor que quando a gente substitui t igual a A, tá? Então nos dá os valores de x, y, z, esses três valores, de modo que o ponto fique aqui. Tá? Então esse será o ponto inicial, né? Tá, depois quando a gente coloca o valor t igual a b aqui e a gente substitui nessas funções, então vamos dizer que os valores que dá aqui, né, nos dá de modo que esse ponto fique aqui, né? Então, esse será o ponto final. Então, a curva terá essa orientação, né? Parte daqui, então, terá esse sentido. Tá certo? Sentido, né? Então, agora nós temos uma curva orientada, né? E para nosso interesse, na verdade, essa orientação é importante, porque nós podemos dizer que essa orientação poderia ser a orientação da corrente, né? A direção em que se move a corrente, tá? Então, estamos em bom caminho. Muito bem. Então, essas são as equações paramétricas, né? Equações paramétricas de uma curva no espaço paramétrico. Tudo bem, mas essa equação paramétrica, ou essas três, né, equações, poderia se juntar e escrever de uma forma mais compacta, tá certo? Usando o conceito de vetor. Poderíamos dizer que x, y, z sejam as componentes de um vetor. É dizer que se a gente juntar esse, né, dessa forma, né, construir uma terna, né, com os valores de x, y e z. Então, a gente pode chamar a essa terna como simplesmente as componentes de um vetor, ou como um vetor, R. Tá certo? Então, e fazer a mesma coisa com essa parte amarela, né? Podemos juntar, então, olha, essa primeira função, que poderia ser cosseno, essa segunda função, que poderia ser seno, você lembra, né? O exemplo que eu coloquei. E esse poderia ser t quadrado, né? E colocamos aqui. E a esse vamos, então, agora chamar de esse aqui poderia ser um vetor, né? Olha, tem componentes e suas componentes dependem do tempo. Isso simplesmente dizemos que esse aqui é uma função vetorial e que depende do tempo. Do tempo, né? Do parâmetro, né? Que eu estou falando de tempo, mas poderia ser qualquer parâmetro, tá? Que muitas vezes a gente chama de tempo, mas é porque em física 1 esse t representaria o tempo e essa curva seria a trajetória de um objeto, né? De alguma partícula que está se movendo. Então, por isso que é muito comum, né, chamar esse de tempo, né? Mas não precisa ser sempre tempo, poderia ser algum outro parâmetro, poderia ser ângulo, tá? A gente já vai vendo isso, tá? Então, muito bem. Então, se eu escrever dessa forma, então, olha, juntamos tudo isso como uma única identidade ou entidade matemática e juntamos também isso como uma única entidade matemática. Então, podemos reescrever tudo isso da seguinte forma, tá? Então, eu vou reescrever três equações simplesmente com uma equação, né? Então, esses três se juntaram, formam o R, o vetor R. Esses três se juntaram, essas três funções se juntaram e formaram esse R mais que depende do tempo. Tá certo? Então, eu tenho essa nova equação, né? Claro, eu preciso acrescentar que neste caso também o t deve variar desde A até V. Muito bem. Então, há essa equação que a gente chama de equação vetorial de uma curva. Equação vetorial de uma curva. Muito bem. Então,
Então, agora vamos graficar esse vetor aqui, R, né? Por exemplo, vamos imaginar que em um tempo t, tá? Em um tempo t, vamos melhor fazer o seguinte, né? Reconheça qual o vetor, aqui, a gente diz que tipo de vetor, que vetor é esse, né? Se a gente lembra, que vetor é? Nós fazemos a seguinte pergunta. Esse vetor que tem componentes, esses são suas componentes, e esses componentes são as coordenadas de um ponto, tá certo? Então, esse seria o vetor posição, lembrando de física 1. Esse que vetor é? É vetor posição. Então, nós precisamos reconhecer que é um vetor posição. Então, esse vetor posição, por exemplo, como se grafica aqui? Por exemplo, é o vetor posição desse ponto. Vetor posição é aquele vetor que parte da origem, tá certo? E chega até o ponto. Então, nesse caso, para esse ponto, o vetor posição, o R que corresponderia a esse seria esse daqui, seria o gráfico desse vetor, tá? E da mesma forma, para o R, para T igual a, seria esse daqui, né? Vamos já desenhar usando outras cores, né? Vamos desenhar usando laranja. Por exemplo, esse seria o vetor que corresponderia para T igual a, é decir, quando esse T vale A. Então, R, A. E esse vetor que vou desenhar aqui, de cor azul. Então, esse vetor seria justamente o vetor posição quando T vale V. Então, nós representamos dessa forma, R, B. Muito bem. E esse aqui deve ser para qualquer tempo, em geral, né? Um ponto geral, né? Um ponto interior da curva, né? Então, este deve corresponder, para ser mais exato, deveria ser R em qualquer tempo, ou para qualquer parâmetro T, para qualquer valor do parâmetro T. Tá certo? Então, é isso. Então, é importante que você entenda bem como graficar o R e o que significa, né? Significa, esse vetor R seria aquele vetor que tem componentes a x, a y e z, nessa ordem, tá? Porque isso que a gente vai precisar para poder encontrar uma fórmula para a força magnética sobre uma corrente, nesse caso uma corrente curva, tá? Então, no nosso caso, né, já vou adiantando, então, nossa corrente, o nosso fio pode ter essa forma, e a gente quer calcular a força magnética que sofre esse fio, se a gente colocar, né, aqui um campo magnético, né? Tá certo? E é curvo, então com certeza a fórmula não seria isso. Muito bem, então para que fique mais claro como seria em um caso particular, né, essa equação vetorial de uma curva, né, podemos fazer o seguinte, um exemplo, né, como pode aparecer, né? Então, R poderia ser assim, né? Abro parênteses, cosseno de t, seno de t e t quadrado, né? E onde aqui a gente pode dizer que t varia, por exemplo, de 0 a, vamos dizer, a π, por exemplo. Tá? Então, essa daqui é uma equação vetorial de alguma curva. Tá certo? Então, a toda essa parte que eu vou chamar de RT, tá? R vector T, que justamente depende do T, tá? E tudo isso que está ao lado esquerdo, como você sabe, seria o X, Y e Z, né? Tá? É isso que a gente chama de R sem o T, né? Justamente seriam as coordenadas tá, dos pontos que formam a curva,
Então, é como se esse aqui a gente chamasse como x, né? Claro, né? Vamos igualar, olha. O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Então, esse aqui é o y. E esse aqui é o z. Tá? Então, esse seria um caso particular, né? Tá bom? E como a gente faz para graficar, né? Como a gente faz para graficar isso? De que curva estamos falando aqui, né? Então, você monta uma tabela, né? Também ensino em um vídeo de cálculo 2 como graficar isso, né? Então, primeiro eu coloco uma coluna de t, a segunda coluna vai ser de x, a terceira coluna vai ser de y e, nesse caso, a quarta coluna vai ser o eixo z. E aqui vamos colocar, não vamos trabalhar com pares, sino ternas. Já vamos ver, ternas. Por exemplo, podemos começar então com T0, né? Claro, tem que ser T0 na verdade, porque esse é o início. Então, começamos T0. Calculamos o valor de x. Quanto seria? O x seria cosseno é zero, né? Porque t vale zero, então cosseno é zero, é 1. Aqui, seno é zero, então y vale zero. C seria 0 ao quadrado, então é zero. Então a terna que eu formo seria 1,00. Então essa terna que eu preciso graficar no espaço, né? Aqui x, y, c. Então eu vou até um ponto, por exemplo. Esse ponto seria 1 em x, 0 em y e 0 em z. Então seria um ponto mais ou menos, perdão, não seria assim, né? Um ponto por aqui. Tá certo? E assim a gente poderia continuar. Por exemplo, poderia passar então a π, né? Para facilitar, π meios só. Π meios. Então aqui, cosseno de π meios é zero, né? Seno de π meios é 1. E aqui π meios vai ficar π meios ao quadrado, né? Eu teria que calcular isso usando minha calculadora e ver quanto vai dar. Então aqui a terna seria 0, 1 e aqui π meios ao quadrado, né? Calculo isso, né? Vai dar algum número, tá certo? Grande. Muito bem, então vou ver Dá 2,46, professor. quanto vai dar tudo isso. 2,467401. 46. Vou arredondar somente até a primeira casa decimal, porque, né? Nesse caso, quando o gráfico, né? Não precisamos colocar todas as casas decimais, senão um valor aproximado, né? Muito bem, então olha aqui. Então, como seria? 0 em x, esse em x, não avança nada. Em y avançamos uma unidade, então pode ser uma unidade aqui. E em c avançamos 2,5, então avançamos 1, 2, aqui 3, então até essa altura. Então, olha. Então, esse ponto amarelo, tá? Esse aqui seria amarelo, né? Então, esse seria o ponto que tem essas coordenadas. Tá certo? E esse seria o ponto que tem essas coordenadas, né? Muito bem. Então, olha, eu tenho dois pontos. Se eu colocar mais valores aqui, né? Por exemplo, π, eu vou encontrar outras, né? Outras ternas, né? Não posso chamar de pares, tá, pessoal? Não posso chamar de pares porque não par é 2, né? Então, aqui terna de 3. Então, vai dar algum outro ponto, por exemplo, por aqui. Então, a curva seria juntando esses pontos, né? Aproximadamente, né? Juntando, vamos... E poderia ser essa curva, né? Quem sabe vai dar essa curva assim, né? Tá? Talvez uma espiral. Pode ser, você até poderia verificar se vai dar uma espiral, né? Tá? Vai crescendo ao longo do eixo Z. Tá? Vai subindo, né? Ao longo do eixo Z. Em espiral. Ok? Então, você sabe, então, que como você poderia graficar, né, uma equação vetorial. É praticamente a mesma coisa que uma equação paramétrica. Só que está em forma mais compacta. É simplesmente isso, né? É só para economizar espaço. E também para representar o vetor R. Que o vetor R né, vai ter uma representação. Por exemplo, aqui. Para R no tempo zero, no T0, que seria aqui? Então, seria simples. O R vai partir da origem
Então, por exemplo, aqui seria esse vetor. Esse vetor. Esse seria o R no t igual a 0. Qual seria o R no t igual a π meios? Então, seria esse vetor que parte da origem e aponta essa terna, né? Então, este seria o R π meios, tá? Então, o que importa aqui seria essa representação dessa terna, né? Que tem como representar essa terna por esses vetores, né? Por essas setas. E como você vai vendo que à medida que a curva vai, né? Ou a gente vai percorrendo ao longo dessa curva, porque a curva vai ter um sentido, né? Que vai acontecendo com esse vetor? Ele vai, né, girando, né? Girando, né? Tá? E até chegar até o ponto final, nesse caso π, né? Esse π deve ser o final, né? Agora não sei onde que vai dar isso, teria que calcular aqui. Muito bem, se você tiver alguma pergunta aqui, você pode aproveitar. Tem alguma dúvida aqui? Tenho não, professor. Tudo bem, tá? Então, eu vou apagar aqui. E a gente continua. E agora sim, vamos voltar ao assunto que nos interessa, né? Força magnética. Ok. Então, aqui eu dei um exemplo. Muito bem. Então, vamos imaginar que nossa curva, tá certo? Seria, né, uma curva onde está passando corrente ou um arame, né? Não sei. Seria, vamos supor que seria essa daqui. Ok? Então, começa aqui e termina aqui. Tá? E, claro, tem o sentido, né? Então, assim que está circulando a corrente. E está circulando. É um condutor que tem essa forma. Tá? E como você sabe, já comentei, você não pode aplicar isso, né? Porque não é retilínea. Porém, tem essa equação que a gente, vamos dizer, que a gente conhece, né? Ou tem forma de descobrir a equação vectorial ou paramétrica, porque se você conhece a paramétrica, a vectorial fica também, você descobre facilmente, basta juntar. Então, conhece, né? Então, agora você quer resolver o problema de calcular a força magnética que sofre esse fio e que está na presença de um campo magnético, que podemos representar por essas linhas, tá? O campo magnético, tá certo? Então, vamos imaginar que essas seriam as linhas de campo magnético, tá? E como você está vendo, elas não são paralelas, e significa que se não são paralelas já não é mais uniforme, tá? Varia. Muito bem. Então, para resolver esse problema, vamos fazer o truque de sempre, né, que a gente faz em cálculo. Vamos dividir essa curva, tá certo, em pequenos subintervalos de curva, né? Vamos imaginar, vamos partir aqui, cortar aqui, depois cortar aqui, né? Cortar aqui e assim, né? Então, olha, essa parte da curva vamos aproximar por esse segmento retilíneo, tá? E o sentido, né, desse segmento retilíneo vai ser o mesmo da corrente. E nessa parte a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos aproximar por esse segmento retilíneo. E aqui vamos fazer a mesma coisa. E aqui vamos fazer a mesma coisa. Tá certo? Esse de amarelo é retilíneo, não tem curvatura. Tá? E pronto. Então, como esse amarelo, tá certo? Está formado, né, por segmento retilíneo, então em cada, né, segmento eu poderia aplicar sem nenhum problema essa fórmula, tá? E também eu poderia dizer que se eu escolher esse segmento pequeno, poderia dizer que dentro dela, como aqui, dentro dela o campo seja constante, aproximadamente constante, não varia tanto. Se a gente andar desse pontinho a esse pontinho, o campo não varia tanto, né? Imagina que aqui vamos dizer que era 0,9
Tesla, e aqui chega a ser 0,91 Tesla, né? Varia um pouquinho só. É dizer que a gente não vai cometer muito erro, né? Que seria pior se a gente pegasse, aproximasse tudo isso por uma reta, né? Simplesmente uma reta assim. E a gente imaginasse, olha, o campo aqui era, vamos dizer, 0,8 Tesla. E aqui vamos dizer que já seria 1,2 Tesla, por exemplo. Então, você vai ver, olha, agora aqui é muita diferença, né? Porque a gente percorreu um caminho maior. Então, o campo tem mais liberdade, tem mais possibilidade de variar, né? Mas se a gente pegar um segmento pequeno, aí dentro dela, o campo não varia tanto, né? Então, vamos fazer esse truque, né? Claro, esse aqui tudo aproximado, né? Ainda não é um resultado exato, tá? Então, a força que a gente vai determinar para esse fio é aproximado, né? Não é correto. Até porque estamos, olha, aqui tem um certo desvio. Eu acho que aqui é até mais claro, olha. Esse amarelo, né, se desvia um pouco da curva azul, né? Então, isso pode interferir no resultado final, tá? Mas é uma boa aproximação, uma aproximação inicial. Então, em vez de trabalhar com azul, com, né, a curva real, eu vou trabalhar com a curva amarela que aproxima, né? Representaria aproximadamente a curva azul. Muito bem. Então, você notou que pelo menos essa curva amarela e azul coincidem nesses pontos, em particular nesse ponto aqui. Até podemos marcar então aqui, seria o ponto 1, no ponto 2, no ponto 3, no ponto 4, no ponto 5 e no ponto 6. Eles coincidem. No restante pode ser que não coincida, né? Mas nesses pontos tem que coincidir, pelo menos. Muito bem. Ok. Então vamos pegar um ponto, um intervalo, um segmento em particular. Vamos pegar esse daqui. Tá? 2, 3. Vamos pegar esse. E vamos tentar calcular a força magnética sobre esse segmento. E o que eu posso fazer aqui, eu posso fazer no restante, né? E uma vez que calculo em cada segmento, né? Vou ter quantos segmentos? 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Se calculo nesses 5 segmentos, eu somo essas forças e já tenho a força líquida, né? Isso é o que eu quero fazer. Então, eu vou me concentrar em um segmento, né? Como já falei, se eu souber fazer isso, consigo fazer em qualquer outro segmento. Então, vamos lá. Então, esse segmento, tá? Tem início aqui e termina aqui. Então, aqui precisarei, né, encontrar uma expressão para ele, né? Porque ele justamente seria o tamanho desse segmento, né? Então, aí vou colocar ele, seria um vetor que parte do 2, do ponto 2 e termina em 3. Esse seria o L, né? Tudo esse vetor que está aqui. E o campo magnético deve ser dado pelo problema. Então, isso não tem problema. Simplesmente represento pelo V. Tá? E a corrente é I. Então, o maior problema está como representar esse L para nosso problema, né? Em que é dado essa equação vetorial. Então, para isso, a gente vai fazer uso do gráfico do vetor posição. Né? Você lembra? Então, o vetor posição desse, né? Vamos imaginar que a origem de coordenadas, vamos imaginar que está por aqui. A origem de coordenadas. Então, esse seria o eixo Z. Esse seria o eixo Y. Muito bem. Então, nós temos nossos eixos, tá? Aqui estaria a origem. Então, o R deve partir da origem e deve ir a esse ponto, o ponto inicial. Tá? Então, eu vou representar isso da seguinte forma. Usar a cor laranja. Então, olha, parte daqui e vai até aqui. Então, esse deve ser o vetor R. E o final, o ponto final, corresponderia a esse vetor. Vamos representar usando esse cor verde. Então, esse deve ser o final.
né? Lembrem que a gente não está se concentrando somente nisso, tá? Esqueçam por enquanto o restante. A gente está trabalhando aqui. Tá, então esse daqui seria como podemos chamar, o eje inicial. E esse seria o eje final. E a gente quer saber esse L. L está aqui. L. E você sabe que se você soma essa laranja, RI, vou até representar com a mesma cor, olha. RI. E você soma esse amarelo que está aqui, né? L, que justamente queremos saber, esse L que queremos saber para poder já usar essa fórmula, seria igual se a gente, né, somar esse laranja e esse amarelo, que nos vai dar esse final, esse vetor verde. Agora, como nós queremos ele, o que nós fazemos? Isolamos ele. Então, R final menos esse daqui passa ao outro lado, R inicial. E o que seria isso? R final menos R inicial. Esse seria uma variação, né? Você lembra, né? Quando a gente resta, né, um valor final menos um valor inicial, o que significa isso? É uma variação. Então, nós representamos como delta R. Tá certo? Delta R. Então, significa que ele, acabamos de mostrar que ele, que nós precisamos, seria a variação de R. Muito bem. Isso é importante. Isso, reconhecer que vai ser delta R. Muito bem. Agora sim, apago isso daqui, né? Estamos usando, né, conceitos iniciais de vetores, né? Soma de vetores, isso. Então, agora sim, uma vez que eu tenho ele, já poderia calcular a força que sofre esse segmento. Como? Então, vamos representar essa força simplesmente como delta também, delta F primeiro, tá? Seria a força que sofre esse segmento. Delta F magnética, tá? Como esse comprimento, né, desse segmento, né, é o módulo de delta R, por isso que eu vou chamar também delta F esse daqui, tá? Muito bem, então usando essa fórmula, então que corrente está passando? I. Então, I, né? Passa aí por todos, mas também passa por esse segmento, obviamente, I, né? Por cada um desses segmentos passa I. Então, I. Multiplico, então, pelo L, mas L é delta R. Agora, produto vetorial com quem? Com campo magnético aí, né? Nessa região, nesse segmento, o campo magnético está passando aí. Pronto, então já tenho minha fórmula para calcular para cada um, para esse, para esse, para esse e para esse. Eu poderia calcular, tá certo? Né? E aí você pode dizer, mas como eu vou calcular delta R? Bom, em um caso particular, como eu calculo delta R? Você lembra que delta R era R final menos R inicial. E que significa? Que você teria que saber quanto vale T aqui, né? Vamos ver, né? Está faltando já as cores aqui. Quanto vale o T aqui? A gente precisaria saber, né? Imagina que vale, o T vale... Tá, esse que seja o valor do T, por exemplo, né? 2 aqui, esse seria. Vamos imaginar que seria 2 e aqui vale T, não, só que não faria sentido, né? Então, vamos dizer que aqui vale então T1 e aqui T0, né? Tá? E aqui... Mas, tá, vamos continuar assim, senão eu vou me bagunçar aqui. Então, olha, T0 corresponde aqui, T1 corresponde a esse, e T, aqui vamos dizer que corresponde a 2, e assim, em diante. Então, o que significa? Significa que esse RI, que você está vendo aqui, seria o R, esse valor, essa função calculada em quê? Calculada no tempo 1. Então, você poderia calcular isso, né? Já ensinei, né? Só basta substituir o t igual a 1 nessa função que aparecer, né? Por exemplo, quando fosse cosseno, né? Cosseno de t era assim, eu acho, né? Seno de t. Deixa eu colocar mais bonito, que aqui está feio, né? Um exemplo era que eu coloquei, era parênteses, né? Cosseno de t, seno de t e t quadrado, né? Então, olha, você teria que substituir um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Que valor dá? Então, esse seria o R inicial, esse daqui.
E o R final, que seria? Então, seria, como corresponde a t igual a 2, então seria calcular essa função quando t vale 2, né? Então, 2. Muito bem. Aí, então, você já teria esse valor, e você restaria, então, tem o ΔR. E pronto, substitui aqui, faz o produto vetorial, como você já sabe. O V deve ser dado, né, pelo problema, e multiplicar pelo I, e já tem. Muito bem. Mas teríamos que fazer isso daqui, para esse segmento, para esse segmento, para esse, né, para os 5, né, que eu mencionei, e somar. Né, é dizer que... Professor, Oi. nesse caso, para achar o delta R, seria só nesses pontos que a gente está trabalhando, né? Que seria em t igual a 1 e Isso. em t igual a 2. Exatamente, nesse caso, justamente, né? Esse seria no tempo igual a 2, seria o R final, esse daqui, justamente. Esse seria o R2. E aqui seria o R1. Isso mesmo. Aí você resta e substitui, né? E você encontra o quanta força já está agindo. E se você calcular para o segmento 4 e 5, né? 4 e 5, então aqui você teria que substituir aqui. O que corresponderia aqui? Seria 3, né? E aqui corresponde a 4. Então, Professor, aí para fazer essa subtração seria a que a gente já faz normal, né? X com X, Y com Y, Z com Z. exatamente, isso seria, tá bom? Não tem nenhum segredo, o que vocês já sabem, tá? Então, só para explicar isso aqui, como seria, por exemplo, aqui, para ΔR para esse caso, seria então R em 4 menos R em 3, né? Tá certo? Então, é bastante simples. O que você faz aqui, usa a mesma lógica para outros intervalos, né? Para outros segmentos. Muito bem. Mas isso aí seria muito trabalhoso, claro, tá? E ainda mais, você lembra que a gente está aproximando? Esse é um valor aproximado, né? Tá, vamos supor que a gente calculou para todos. E o que a gente faz, né? Vamos calcular, esse já calculou para o segmento 2, por exemplo. Não, 2, 3, né? Esse aqui, 2, 3. E a gente calcula também o delta FV para segmento, para todo, né? 3, 4, 3, 4 e assim. O que a gente vai fazer? Vai somar tudo isso. Tá certo? Soma. Vetorialmente, claro, né? Soma vetorial. E essa soma vetorial deve ser a força sobre sobre todo esse arame, né? Seria a força líquida, né? Ou força resultante, que vai dar um vetor. Ok? A gente faria isso. Porém, eu estou fazendo muito rápido aqui, isso é porque a gente não vai seguir esse caminho. É somente para entender, né? Só para entender. O que a gente vai fazer é o seguinte, né? A gente tem que fazer uso do cálculo, né? Na verdade. Então, você sabe que se a gente fizer simplesmente, né, dividir, né, por exemplo, aqui em 5 subintervalos e calcular, vai dar um valor aproximado. Mas se a gente, em vez de dividir em 5, a gente divide em 10, é dizer, né, mais pontinho, né? A gente coloca, em vez de ser 2 aqui, aqui vai ser 2, e este seria 3, e assim, pega mais pontinhos. Então, vamos ter, por exemplo, já 10 subintervalos. O que vai acontecer, né? Aplicamos a mesma fórmula para cada segmento, mas o resultado final já vai ser diferente, já vai ser diferente do anterior, um pouco diferente. E a gente diz, qual seria melhor? Dividindo mais ou dividindo pouco? O correto é que dividindo mais, porque à medida que você divide mais, você vai ver que se aproxima, né? Eu vou desenhar aqui de verde, né? Que se eu dividir assim, né, fazendo mais, dividindo mais em mais subintervalos, eu vou ver que praticamente esses novos segmentos já caem em cima da curva azul. Por exemplo, aqui, já cair em cima do curva azul. Isso que a gente vai melhorando nossa curva, tá? Então, o ideal, então, é fazer o seguinte, dividir de modo que esse ΔR tenda, o módulo desse ΔR tenda a zero. O módulo, né? Então, o módulo tenda a zero. Tá certo? Então, isso que a gente quer fazer. Então,
isso que a gente chama limite, né? Fazer a extensão no limite, tá? Então, fazendo o limite, então, quando o módulo desses, o comprimento desses segmentos, né? Esse seria, né? O módulo tende a zero, o que vamos ter? O que vai acontecer? Né? Essa parte é importante. O que vai acontecer é que o ΔR se vai transformar em um diferencial de R. Você lembra, né? Olha, eu tinha o ΔX, que seria qualquer variação da variável x, né? Esse em cálculo 1. Tá? Se a gente fazer tender a zero, o que acontece com ΔX? Se transforma em uma diferencial. A gente diz que ΔX é uma diferencial de x. Tá? Então, aqui acontece a mesma coisa. Muito bem. Então, nós temos isso e vamos ter que substituir agora aqui nessa fórmula. Então, em vez de ser também ΔF, vai ser diferencial de F, né? Da força magnética. E a corrente não muda nada, porque por mais que eu divida em intervalos mais pequenos, a corrente que vai passar nesses intervalos pequenos vai continuar sendo I. Tá certo? Aqui no verde, eu acho que não está dando mais para ver, mas nesse verde vai continuar passando a mesma corrente. Tá? Então, a corrente não muda, vai ser I. E ΔR, que já vai ser diferencial, se transforma nisso. E o campo também permanece. Ok? Então, nós temos esse novo resultado. E agora, você lembra que para poder calcular a força líquida, ou força resultante, a gente teria que somar, né, essas forças. Então, nesse caso, vamos fazer a mesma coisa. Então, para encontrar a força resultante, mas que eu vou representar simplesmente com isso, com esse símbolo, que seria a força resultante. Então, o que eu preciso fazer? Somar esses valores. E em cálculo, somar significa integrar, né? Então, eu preciso integrar isso, ou integrar essa diferencial, né? Mas como essa diferencial é tudo isso, então já escrevo isso daí. E como a corrente é constante, sai da integral, né? Então, no final das contas, como vai ficando, né? A corrente fica de fora. E aqui temos a integral. Muito bem. E agora você pode dizer, mas como que eu vou resolver essa integral? O V, claro, vai ser dado. E o dr? Como calculo o dr? Da mesma forma que aqui. Mas você lembra? Não, acho que esse aqui é para ΔR, né? Claro, aqui é diferencial dr. Então, você lembra de cálculo 1. Quando eu queria calcular a diferença, imagina que eu tinha uma função, né? X em função de... vamos dizer, em função de t, né? Tá certo, isso. Quero calcular a diferencial de x. O que fazia? Derivava isso daqui em relação a t e multiplicava pelo diferencial de t. Tá certo? Derivava esse x, né? Essa função x, e multiplicava pelo diferencial de t. Como nesse caso nós temos uma coisa parecida, olha aqui. Tá? Nós temos, né, r, eu vou escrever aqui nessa parte. Então, olha, o diferencial de r, da mesma forma, vai ser a derivada disso em relação ao tempo. Então, coloco dessa forma também, multiplicado pelo diferencial de t. Tá certo? É dizer que existe uma analogia, né, entre isso e isso daqui, tá? Tá certo? Então, eu vou derivar isso em relação a t e multiplicar pelo diferencial de t. E aí tenho o diferencial de r. Então, essa é a fórmula. Então, como esse daqui vai ser dado, ou você vai ter que descobrir, uma vez que você descobre, você deriva em relação a t, multiplica
pelo diferencial de t e você substitui aqui. E como vai ficar? Então, vamos apagar já isso daqui. A gente já esquece, né, dos intervalos e a gente já está calculando, na verdade, essa integral está calculando a força resultante sobre toda essa curva, né, que eu desenhei anteriormente, que está circulando uma corrente I, tá? Então tem um campo magnético, tá? Então qual seria a força líquida ou resultante sobre essa corrente, sobre esse condutor? Então seria isso. Vamos ajeitar, então vamos usar essa fórmula e substituir aqui no diferencial D para ver como que fica. Então seria a corrente então diferencial DR, então seria R' T vezes dt multiplicado pelo campo magnético. Muito bem. Esse dt que está aqui é uma constante. Tá? Então, quando você trabalha com constantes, é uma propriedade do produto vetorial, tá? Isso aqui, vou colocar propriedade. Quando você tem um produto vetorial, por exemplo, A vetor multiplicado pelo B. E você tem aqui um escalar, vamos dizer lambda, tá? Então, o que pode fazer esse lambda colocar para fora do parênteses, sem nenhum problema. É dizer que lambda pode pular o produto vetorial sem nenhum problema. Tá certo? Então, poderia passar aqui, lambda. Tá certo, né? Então, por quê? Porque o produto vetorial somente age sobre vetores. Então, os escalares, esse aqui é um escalar, não vai ser modificado em nada. E ele pode andar livremente. Pode ir até V aqui, se quiser. Aqui, né? Tirar daqui e colocar em B. Ou pode tirar totalmente para fora, né? E deixar simplesmente o produto vetorial. Então, usando essa propriedade, então esse dt, que é um escalar, né? Diferencial de t é um escalar, então vai para fora. Então, assim, a minha fórmula já fica mais simples. Então, ficaria assim. I integral de R' t, produto vetorial com B, e o dt fica aqui. Então, olha, você nota o seguinte. Vamos apagar essa propriedade aqui. O que você nota? Que tipo de integral é esse daqui? É uma integral simples de cálculo 1. Por quê? Porque simplesmente é uma integral em relação a uma variável, em relação a t. E como t varia de onde aqui? Nós estamos colocando desde A a V, então a integração vai desde A a V. Claro, o t podia ser 0, o A podia ser 0, então iria de 0. E V podia ser π, por exemplo, então seria, aqui iria π. Muito bem, então a questão estaria simplesmente resolver essa integral. Tá? A parte mais difícil dessa integral, né, seria também resolver, dependendo como vai ser o que vai ficar aqui, seria resolver essa integral. Mas também é calcular esse produto vetorial, né? Então tem dois trabalhos. Primeiro calcula o produto vetorial e depois isso vai dar um vetor, né? Esse aqui vai dar um vetor. E depois você integra cada componente do vetor. Esse aqui vai dar um vetor assim, né? Alguma função, por exemplo, ft componente, né? Vai ter 3 componentes. Então vai dar g de t e ht, por exemplo, né? Poderia dar aqui, por exemplo, seno, aqui logaritmo de t, aqui t ao cubo, não sei. Vai dar alguma coisa, vai dar 3 funções, né? 3 componentes. Tá? Então,
como você vai integrar a cada componente? Diz que você vai integrar isso desde A a B, dt. Mesma coisa, vai integrar isso de A a B, dt. Mesma história aqui também. Então, a cada componente você vai integrar. E esse resultado, que vai dar um número, então esse seria, multiplicado, claro, pelo I, pela corrente, vai dar o campo, a força magnética que sofre esse fio. Tá? Professor, quando for calcular cada integral a uma componente, vamos ter que somar no final ou não? Não, não, esse vai ficar separado. Esse Vai vai ficar dar. em vetor mesmo, né? Isso, vetor No mesmo. final. Imagina aqui dá, por exemplo, 5. Então, e aqui vai dar, vamos dizer, 7. E aqui vai dar 8. Então, cada um por separado. O resultado vai ser simplesmente 5,78, né? E esse I vai multiplicar esses valores Olha, simplesmente. E aí isso. fica a força como deve ser um vetor. Tá bom? Então, isso. Muito bem. Vou deixar um exercício bastante simples, porque já não estamos finalizando nossa aula, para poder, né, para vocês poderem verificar se conseguem resolver ou não, né, colocar em prática, né, o que nós aprendemos. Ok? Então vamos lá. Vou apagar isso. Não tem pergunta, né? Tem alguma pergunta? Não, não, professor. Tudo bem. Então eu vou só salvar essa fórmula que acabamos de descobrir. Tá? É só comentar que alguns livros colocam dessa forma, de uma forma diferente essa fórmula. Tá? Então, mas eu prefiro trabalhar dessa forma. Tá? Então, mas são equivalentes, claro. Por que eu gosto de trabalhar dessa forma? Porque aqui está tudo pronto. Basta, neste caso, encontrar a equação paramétrica ou vetorial da curva. Nada mais. Se você sabe isso, o problema está resolvido. Muito bem. Então, essa é nossa fórmula. Tá certo? Essa fórmula. Então, para resolver isso, você tem que saber a equação paramétrica, né? Muito bem. Apago isso daqui. A gente não precisa mais. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. E apagamos também isso daqui, né? Que isso já é passado. A gente tem uma fórmula mais geral, né? Que é isso. Mas toda vez que for retilíneo, você pode usar essa fórmula que acabei de apagar, tá? Mas se for curvo, não. Não pode mais usar. Então, vamos imaginar que nosso problema seja o seguinte. É um exercício. Já. Então, vou usar esse mesmo... Isso que eu estava trabalhando aqui, né? Que seria cosseno de t, seno de t. E aqui, em vez de ser t quadrado, para simplificar, eu vou colocar t. Tá? Essa seria a equação da curva. Tá? E você pode até graficar. Tá? Eu já mencionei para você como graficar. Então, e o t varia de 0 a π, simplesmente. Então, para você graficar, recomendo que você comece, tá? Ou vamos colocar 2π. Tá, 2π é melhor. 2π. Então, recomendo que você avance, né, para graficar, se você vai graficar, usando um tamanho de passo de π quartos. Assim vai ter vários pontos e vai ser fácil para você graficar. Tá? Muito bem. Opa, mas aqui graficar no espaço, não sei se vai ser fácil, né? Mas façam um esforço. Vamos ver, eu vou dar dois casos. Então isso, se vocês conseguirem. E o V, eu vou colocar o seguinte, cosseno de t, e aqui vamos colocar t, onde t, nesse caso, varia de 0 a π, nada mais. Ok? Então, aqui faltou a terceira coordenada, né? Então aqui 0,
Aqui 0. É dizer, que esta seria uma curva no plano, porque, olha, a componente Z é 0. Esse aqui seria 2D no plano. Eu estou colocando isso daqui, né, se é que vocês têm dificuldade de graficar no espaço, tá? No espaço. Porque esse aqui seria 3D no espaço, né? No espaço, melhor, no espaço. E esse seria no plano. Então, tem essas duas opções. Tá, em todos os casos, eu vou dizer que o campo é uniforme. Vou simplificar. O campo uniforme. E seria simplesmente B, eu vou colocar de forma assim simbólica, tá, pessoal? E que estaria apontando na direção de K. Tá certo? K. Muito bem. Mas podemos também dar opções aqui. Vou colocar primeiro, seria isso. Primeira opção seria essa. E outra opção, aí vocês veem a combinação que vocês queiram. Poderia ser, então, que o campo esteja apontando, por exemplo, né? Bx em I e 0, vamos dizer, em J e K. Mas aqui B, Z, K. Também, esses também seriam simbólicos, tá? E aqui, com certeza, também está tudo simbólico, né? A única coisa que precisa aqui estar definido seria o 0, né? O T, né? Onde começa e onde termina. Tá certo? Então, isso. Já tem quanto? Se vocês fazerem as combinações, aqui já vai ter 4 exercícios. Se você não conseguir graficar, pelo menos você pode resolver só calcular força. Né? Porque para calcular força, basta você então né, usar essa expressão. Tá, aqui eu comento o seguinte, né? Talvez vocês tenham com dúvida, ou vai aparecer a dúvida na hora de resolver, né? Imagina, como calculo isso daqui, né? Isso aqui, como vou calcular? Porque aqui precisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar cada componente. Esta daqui eu vou derivar em relação a t. Tá? Em relação a t, eu coloco simplesmente dessa forma, que eu vou derivar em relação a t. O seno eu vou derivar em relação a t. E o t eu vou derivar em relação a t. Então, é isso. Esse resultado, né? Por exemplo, aqui vai dar derivada do cosseno menos seno de t. Derivada de seno, cosseno de t. E aqui, derivada de t, 1. Então, esse daqui é o vetor que vai aparecer na integral, né? Esse daqui. Tá certo? Então, aqui. Então, nessa parte, claro, você tem que fazer o produto vetorial. Então, você vai precisar fazer R' t multiplicado pelo campo. Tá certo? Então, vamos lá. I, J, K. Então, I, quanto vale I? Perdão, não é I. As componentes, né, do R' está aqui. Então, coloco menos seno t, cosseno de t, 1. Agora, as componentes do V, o componente do V está aqui. Uma outra forma de escrever isso seria, olha, esse aqui não tem componente X, não tem componente Y, só tem componente, né, Z. Então, V. Então, seria 0, 0, V. Esse V é constante, tá, pessoal? Esse V aqui constante, tá? Constante. Aqui eu vou colocar melhor assim. B, Bx também, Bz nesse caso também são constantes. Constantes, tá? Então, isso. Você pode resolver essa determinante, você vai substituir aqui e integrar em relação a t. Ok? Então, isso. Então, por mais que você não consiga graficar, você pode resolver. Aqui, eu peço que vocês grafiquem e resolvam, tá? Então, a outra combinação é considerando isso. Mesma coisa. Professor, esse Sim. campo B, o primeiro que o senhor deu, é para fazer ele em A. Esse de baixo para fazer em B, né? Não, em todo. Esse você Ah, combina tá. Vamos. aqui e também combina aqui. Ah, sim. Ah, tá.
Essa daqui também você combina com essa e também combina com essa. Vai ter 4 exercícios, né? Para praticar. Ah, tá bom então. Tá? O que você puder graficar seria interessante para ver que forma tem esse condutor, né? Esse fio. Ok, pessoal. Eu acho que exercício tem, né, é razoável para vocês começarem, tá? Então podem começar a trabalhar, tá? Por hoje vamos parar aí.